Olá pessoal, no último vídeo sobre a ciência espiritual, que foi o 76, tinha lido aqui sobre que Deus primeiro faz as coisas para que depois haja vidas habitantes, né? Que haja vidas para habitar aquele lugar já prontinho. Ele não faz uma vida para depois fazer o resto. Ele primeiro prepara, né, o ambiente para depois então gerar uma vida, né? Ou, melhor dizendo, várias vidas, né? Bom, então, continuando. Isso aqui a gente está estudando a expansão da vida nas dimensões planetárias, ou seja, do planeta, dos planetas. Então, portanto, antes de gerar vida, o Criador gera os meios onde ela fluirá. Ele gera o tempo todo de si. Sua qualidade agregadora e conceptiva, e gera continuamente sua divindade Oxum, que vai sendo multiplicada e repetindo-se na sua hereditariedade divina, toda formada por divindades Oxum ou mães do amor divino, todas agregadoras e conceptivas. Senhores, tudo que há na criação tem a partícula do amor. Essa partícula do trono Oxum, denominação ubandista, é um trono e a hierarquia de Oxum, né? A hierarquia de Ogum, a hierarquia do Oxóssi, etc. Bom, nós vamos aqui firmar nosso pensamento no amor, na partícula do amor, que é da Oxum. Então, tudo que existe tem essa partícula, porque tem que haver agregação. E a partícula do amor de Oxum é agregadora e é mineral. Então, uma pedra tem a partícula do amor. Um ser mau, cruel, um ser que mata, tortura, ele tem nele a partícula do amor, mas faz coisas erradas, não desenvolve essa partícula que está lá, latente, ela está lá, está esperando que essa pessoa desperte, está lá. Um animal feroz que mata o outro animal pacífico para comer, para se alimentar, ele, apesar de toda essa violência, ele tem a partícula do amor dentro dele. Uma das palestras do Pedro, canalizado com o Osho, ele falou do tal Jeová, né? Que muita gente acha que Jeová é Deus. Jeová foi uma interpretação, né, pelos israelitas, e chamaram Deus de Jeová, porque ele se fez passar por Deus, se fez passar pelo Criador, e fez tudo à maneira dele, né? Queria que todos obedecessem aquilo que ele acha certo. Esse Jeová também tem a partícula do amor nele. Pode-se dizer que as coisas que ele fez de manipulação, de arroxo, né?
de meter medo, fazer com que as pessoas tivessem medo para o obedecer, pode-se dizer que ele fez isso por amor ali àquelas pessoas, embora fosse um ser, vamos dizer, negativo, né? Muito negativo. Há um ditado que dizem, como é, os brutos também amam, né? E é verdade, amam à sua maneira. Então, que fique bem esclarecido que toda a criação, seja ela terrena, que voa, que nada, né, dentro das águas do mar, as plantas, o próprio ar, o vento, a terra, as nuvens, chuva, água, os alimentos que nascem na terra, os cereais, as verduras, os legumes, as frutas, as flores, tudo tem a partícula do amor agregadora de Oxum. Tentem entender isso e saibam que essa partícula está dentro de todos nós, por isso que é dado uma chance a esses seres horríveis que praticam crueldade, mas a partícula está ali dentro, ela só está esperando, né, que esse ser desperte, desenvolva, se volte para as leis universais do amor. Então, tentem, procurem entender isso. É dado chance novamente a todos, porque o Criador é amor, e se Ele é amor, Ele dá chance para todos desenvolver esse amor, para poder então viver em lugares que nós chamamos aqui de sonho e fantasia, mas que existem em outras dimensões, em outros planetas. E por ele, vamos dizer, ter amor, quando ele dá a oportunidade dos seres reencarnarem na matéria para evoluir, ele não interfere no livre arbítrio de cada um. Então, você quer ser mau, ele deixa. Mas as consequências após o desencarne, o falecimento, virão. E olha que não são nada agradáveis as consequências, dependendo do que a pessoa fizer. Os cruéis, vamos dizer que para os cruéis, o karma que terão do outro lado, antes de voltar a reencarnar, porque ele vai ter que pagar isso quando reencarnar novamente, mas lá do outro lado vai ser 1000 vezes pior para ele do que ele fez aqui, a crueldade que ele fez. Essa crueldade é abrangente. Crueldade com o ser humano e crueldade com os animais, com as aves, com os habitantes do mar, com extraterrestres capturados, que também lá nessas bases secretas e fazem experiências de barbaridade com eles, e quem fez o que não devia com eles vai responder depois, né? Então, eu não sei se é verdade ou mentira, mas quando uma nave de felinos, ou por algum acidente, ela cai aqui, ela está passando, né, no espaço da Terra, ou jogam
raiozinho laser lá e faz ela cair, quando capturam esses felinos que são da luz, combatem, eles também combatem, mas é a favor da luz. E eles são muito maltratados. Não sei se é verdade ou se é mentira, eu sei que eu já, nas minhas pesquisas, já vi isso. Então, se isso é verdade, esses supostos cientistas, né, da Terra irão responder gravemente ao que fazem, em vez de acolher, em vez de procurar entender o que eles vieram fazer aqui. Então, os prendem, os enjaulam e fazem barbaridade. Bom, vamos ao livro, então. Vamos à Gênese Sagrada, então. As Oxuns fatorais estagiam no íntimo do Criador, em sua qualidade fatoradora, onde adquirem a capacidade de gerar o fator agregador e conceptivo e vão ocupando o meio virginal, sempre por meio da expansão de sua onda viva. Lembram que os fatores emitem ondas, né? Nessa ocupação por divindades agregadoras e conceptivas, a vida tem seu recurso agregador de seres e concebedores de vidas. Elas vão assentando-se e criando, à volta de seus tronos, as condições ideais para que os seres gerados pelo Criador na sua qualidade, Oxum, possam ser agregados e fatorados até que alcancem as condições para ser conduzidos à dimensão essencial da vida. Veja, repare que ele está falando do início, daquela partículazinha, do início. Então, ele está falando do início, da partícula que chama-se fator, né? A tal que pulsa, tem forma geométrica na ponta. Então, é preparado para depois ir para o segundo plano, que é o essencial, né? Essencial, que ele falou aqui. Exatamente. Então, eles trabalham, o Oxum com outros trabalham, o Ogum também trabalha, né? Para organizar, até que tenha condições para seguir adiante. Partícula, o fator ou partícula inconsciente. Então, está sendo preparado para seguir em frente, para o segundo plano da vida. Que é o essencial, onde essa partícula ainda inconsciente receberá uma das essências do Criador.
Isso é mais uma recordação do que outra coisa, né? Explicado assim, vamos dizer, de uma outra maneira. A temperatura abaixou um pouquinho. E quando ela abaixa um pouquinho, embora esteja quente ainda, porque está chovendo aqui, aí já dá alergia. E mais o giz, né? Bom, eu vou ver aqui uma coisa, para poder explicar melhor ainda. Temos tempo, né? Podem ficar aguardando aí um pouquinho. Para que correr na vida? Né? Para quê? As pessoas aqui no Brasil andam sempre correndo. Falam, conversam com a pessoa correndo, não param, enfim, só correndo, só correndo. Aqui, logo no primeiro plano, mostra até aqui a Oxum. Agora, de Oxum me lembro do nome de Oxo, né? Oxo. Será que Oxo vem de Oxum? Esse plano essencial, também chamado virginal. Aí quando ele vai para o essencial, o que é que acontece? Ele vai depois para o elemental, que é o terceiro plano da vida. A Oxum, então nós temos a Oxum principal, o trono principal de Oxum. Vamos dizer, hierarquia, aquela ali é o Oxum, está ali, dali. Então temos várias Oxuns, todas elas são agregadoras, ó. Oxum da fé, Oxum da lei, do conhecimento, que deve ser a minha, da justiça, da evolução, da geração e do amor. Ó, aí você vai dizer assim, ué, mas a Oxum já não é o trono do amor? Como é que ela tem a hierarquia aqui? Fé, lei, conhecimento, justiça, evolução, geração e amor? Sim, porque toda a hierarquia tem 7, né? Que na verdade são 14, mas tudo bem. Porque é uma outra fase de criação. É aquela criação que é projetada o amor nela, porque ela vai ser um ser. Todos nós temos essa partícula, mas só que na concepção, vamos dizer assim, quando a mulher, né, a mulher tem filho, certo? A concepção. Então, aquela mulher, ela vai ter que receber um amor ou um outro tipo de amor diferente e um pouco mais intenso, o amor maternal, o amor que ela teria que sentir na hora do ato sexual para conceber a criança, né, para criar a criança. Só que a maioria das pessoas não tem amor quando faz sexo, né? Tem que fazer, casa junta, porque tem que juntar, todo mundo tem seu par e ninguém quer ficar solteirão e fica... É verdade. E fica essa coisa, né?
Bom, vamos continuar então. Então, quando já está preparado aqui, vem para aqui. Depois começa a outra preparação e vai para o terceiro plano da vida. Quando uma dessas Oxuns fatorais enviam para a dimensão essencial todos os seres a ela confiados pelo Criador, é chegado o momento dela recolher em si o mistério gerador do seu fator agregador e conceptivo. E enquanto vai recolhendo, seu magnetismo vai se concentrando de tal forma que ela se torna em si mesma, dentro dela em si mesma, um polo magnético agregador e conceptivo, habilitando-se ao grau de Oxum essencial. Então, ela puxa para si mesma, tá? E ela se torna, ela capta e ela se torna isso. Este seu novo grau de Oxum essencial, da essência, né? E poderoso magnetismo a conduz à dimensão essencial da vida, onde aglutinará ao seu redor tantos seres quanto o seu magnetismo atrair, dando-lhes sustentação. Então, é feito vários seres, né? Quer dizer que não é um só, né? São vários fatores que estão ali, sendo preparados, atraídos por ela, né? O mesmo se repete, e quando esses seres essenciais forem conduzidos à dimensão elemental, daqui para o outro elemental, o terceiro plano da vida, ela recolherá a sua irradiação essencial e alcançará o grau de Oxum elemental. Então, ela preparou tudo aqui e ela é a Oxum essencial. Mas já está tudo prontinho, né? Saiu tudo do forno, está prontinho, mas ainda falta alguma coisa, né? Então, aí do essencial, a Oxum faz o seguinte: ao final dela preparar a partícula e vai ter que projetar no terceiro plano da vida, que é o elemental, aqui, essa essência que ela estava botando em todo mundo lá, os futuros seres, né? Todos os fatores ali que estão sendo criados ali, né? Aí ela recolhe em si mesma. Recolhe, ou seja, ela para, pronto, está prontinho. Pode tirar do forno e passar por terceiro estágio, terceiro plano da vida. Então ela vai ser a Oxum elemental. Mas a principal está lá, ela está lá. Quando todos os seres elementais, amparados por ela, forem conduzidos à dimensão dual, depois do terceiro plano da vida vem o quarto plano da vida, que é dual. Então, a Oxum aqui já é uma Oxum elemental, então ela já está tudo prontinho. Então, ela vai direcionar
com a outra parte, o outro, vocês... Não é só ela, hein, gente? Lembra do estudo dos vídeos anteriores a esse. Ela não está trabalhando sozinha. Estamos explicando dessa maneira só para a gente saber como é que acontece o negócio, tá? Mas tem ali mais de um, né? Então aqui há uma dualidade de correntes eletromagnéticas, né? de eletromagnetismo. Então, quando todos os seres elementais, amparados por ela, forem conduzidos às dimensões duais, ela alcançará o grau de Oxum bipolar ou dual, assumindo a condição e o amparo de tantos seres quanto seu magnetismo atrair. O magnetismo dela será dual. E ela começa a atrair. O estágio seguinte é o encantado, né? Então, do quarto passamos para o outro. É uma sequência, né? Então, vamos para o outro plano da vida. O estágio seguinte é o encantado, onde regerá todo um reino da natureza, no qual permanecerá, no mínimo, por toda uma era religiosa, ou seja, um período de 77 mil anos. Anos solares. Vou repetir. Será que está aparecendo? O estágio seguinte é o encantado, onde regerá todo um reino da natureza, no qual permanecerá no mínimo por toda uma era religiosa, ou que é um período de 77 mil anos solares. O próximo passo é alcançar o grau de Oxum natural, no qual será uma geradora de energias agregadoras e conceptivas e atuará por irradiações magnéticas em muitas dimensões. Também iniciará a formação de sua hierarquia de intermediadoras, não tendo um tempo definido para permanecer nele. Mas, assim que desenvolver seu magnetismo celestial, seu campo de ação abre-se para outras esferas da vida, sempre em contínua expansão. Esse evoluir de uma divindade nada mais é que a contínua ocupação dos espaços e meios que o Criador vai criando para que os seres, em contínua evolução, possam ser conduzidos a novos estágios e possam crescer, sempre amparados pelas divindades manifestadoras das suas qualidades, que é o Divino Criador. É impressionante, né? Como um fator, uma partícula, depois de muito tempo, anos, bilhões de anos, forma-se um ser humano. Né? E lembrando que os extraterrestres também fazem vidas, tá? Não é só o Criador.
Bom, eu estava aqui respondendo no WhatsApp. O próximo passo é alcançar o grau de Oxum natural, né? No qual será uma geradora de energia agregadora conceptiva, atuará por radiação magnética em muitas dimensões. Também iniciará a formação de sua hierarquia de intermediadoras, não tendo um tempo definido para permanecer nele. Mas, assim que desenvolver seu magnetismo celestial, seu campo de ação abre-se para outras esferas da vida, sempre em contínua expansão. Esse evoluir de uma divindade nada mais é que a contínua ocupação dos espaços e meios que o Criador vai criando para que os seres, em contínua evolução, possam ser conduzidos a novos estágios e possam crescer, sempre amparados pelas divindades manifestadoras das suas qualidades do divino Criador. Eu repeti porque eu tinha parado, tá? O universo físico está em contínua expansão ou crescimento. E o mesmo acontece com as dimensões da vida, pois o Criador gera de si continuamente seres, criaturas, espécies que vão ocupando os espaços que vão sendo criados por ele. As divindades também expandem-se, pois à medida que aumentam suas irradiações, magnetismo, vibração, aumentam seus campos de atuação. No exemplo que demos com as divindades geradoras do amor divino, as Oxuns, nós vimos que, no início, irradiavam apenas o fator agregador, mas, à medida que evoluíam, iam gerando essência, depois elemento, depois energia, para no estágio natural gerarem tudo isso e irradiarem energias fatoradas. Após concluírem todo esse giro evolutivo, essas Oxuns naturais podem optar por ascender às esferas celestiais, ir para outras esferas e atuar em níveis vibratórios interplanetários, onde cada planeta será só mais uma das moradas divinas sob seu amparo e atuação, ou podem optar por assumir o grau de regentes de uma nova faixa elemental ou dual, ou encantada, criada automaticamente pelo Criador a cada 77 mil anos, na qual essas Oxuns excelsas se assentarão em definitivo e por todo sempre, e a qual regerão com seu mistério do amor, agregador e conceptivo, pois individualizarão-se e habilitarão-se como manifestadoras plenas dessa qualidade divina. Então, depois elas ficarão assentadas. Após essa evolução toda.
Então, o evoluir, né, da divindade, do trono, é a contínua ocupação dos espaços e meios que o Criador vai criando para que os seres, né, em contínua evolução, possam ser conduzidos a novos estágios, possam crescer, evoluir. Sempre amparados pelas divindades manifestadoras das suas qualidades. O universo físico está em contínua expansão ou crescimento e o mesmo acontece com as dimensões da vida, pois o Criador gera de si continuamente seres, criaturas, espécies que vão ocupando os espaços que vão sendo criados por ele. Essa parte aqui, eu repeti novamente, né? Porque já foi dito pelas novas informações, pela espiritualidade, que não existe espaço vazio, tudo é ocupado. A pessoa faz uma viagem astral, está pensando que está tudo livre ali quando ela está indo lá para um certo lugar. E ela já ultrapassou diversos lugares habitados. Ela ultrapassou até um ser, dentro de um ser para ir. Lá não sei para onde que ela quer se dirigir. Né? Ok? A gente vê as estrelas e pensa que está tudo vazio ali, o espaço entre uma e outra, mas não está. Isso já foi dito. Então, como havia dito, essas Oxuns, elas podem optar por ascender às esferas celestiais ou ficarem assentadas, né? A condição única para uma divindade dota do poder de gerar, tanto em si quanto de si. Gerar em si, dentro dela, da divindade, e gerar de si. Ela doa e gera para fora de si. Deixa eu ver onde é que está o negócio aqui. Então, ela pode gerar tanto de si, quanto em si, quanto de si. Em si mesmo, quanto de si para fora. Tudo do que for preciso para que sua faixa permaneça sempre em equilíbrio vibratório, energético, magnético e vai se expandindo segundo a vontade do Criador, né? E as necessidades da vida que fluirá naturalmente dentro dela. Esse fluir da vida significa que seres habitarão e encontrarão nesta nova faixa tudo do que for preciso para crescer e evoluir, pois a divindade que a rege se tornou uma individualização do Divino Criador no mistério que manifesta em si e de si.
quando a gente fica na matéria, assim, nasce na matéria, qual é a coisa principal que a gente tem que se preocupar, né? Já em bebezinho, quando nasce? Alimentação. Tanto que o bebê chora quando está com fome, porque ele quer viver, ele tem que manter a vida dele. Então ele chora para a mãe ou quem cuida dele dar a comidinha para ele, né, certo? Isso é uma das... Então, na mulher, o Criador criou a alimentação na mulher nos primeiros meses de vida da criança, que é o leite, né? Assim como ele criou nas fêmeas dos animais, na gata, na vaca, na loba, etc, etc. Assim como ele criou a vontade de um pássaro que ainda não tem pena, é uma criança, um pássaro criança, bebê, dele ficar abrindo a boca que está com fome. Eu olhei para lá porque me deu uma impressão que vi um negócio como se fosse duas asinhas batendo muito pequenininha, mas foi impressão. Às vezes é da própria vista, ou então eu vi mesmo, né? Sei lá. Então fica o bichinho abrindo a boca. O instinto de sobrevivência. Nascemos com essa vontade de viver. Por isso que ter vontade de se autossuicidar ou ter vontade de matar outro não é normal, porque o normal é sentir vontade de viver. Você está pendurado na ponta de um abismo com a mão segurando lá um pedaço de uma protuberância ali, e a outra você está vendo um galho que você vê que não vai te aguentar não, mas você quer viver, então você vai tentar e vai segurar aquele galho, embora você saiba que vai cair lá no precipício, mas você vai tentar. Esse é o normal, viver. Pessoas que reclamam, eu não pedi para nascer, O Criador quis que você nascesse. O Criador quis que você novamente reencarnasse, porque você é devedora ou devedor, tem karma. Ou você propôs a essa pessoa que é muito evoluída de vir fazer uma missão, devido à tua capacidade. E aí, como você tem amor dentro de você, você veio aguentar essa prisão de pedra, que é essa terceira dimensão na Terra, veio aguentar isso aqui para ensinar e dar informações às pessoas. Ou que a tua própria luz se expanda onde você estiver. Enfim, etc, etc. Matar é uma anormalidade. Salvo se você, como você preserva a tua vida, você tem casos que você vai ter que se defender, né? E aí pode acontecer matar alguém para se defender, mas é outro caso. É diferente, hein, gente? Isso é diferente. É diferente. Não é porque matar é anormal que você vê uma chance de cair fora disso, de você se autodefender, e que você vai se deixar matar, né? Aí se você se deixar também matar, é anormal, isso é suicídio, tá? Prestem bem atenção quando a gente fala essas coisas, porque
A maioria das pessoas, acho que 90% das pessoas deturpa tudo que se fala nos vídeos. Deturpa tudo. Saibam que as divindades assentadas nos 14 polos magnéticos das 7 linhas de Umbanda sagrada já concluíram esse ciclo evolutivo que descrevemos e optaram por assentar-se e reger essa faixa natural ou quarto estágio da evolução. Aqui foram assentadas há muito tempo e aqui permanecerão por todo o sempre, pois são indissociáveis do próprio meio e vida aqui existentes. O que há em nosso planeta, em suas múltiplas dimensões, só existe porque as divindades naturais são capazes de gerar em si, dentro em si, tudo do que precisamos, como são capazes de gerar de si tudo do que ainda viermos a precisar. Quem é que gera os frutos, legumes, verduras, ervas, árvores? Perceberam? Aí a pessoa diz, é o Criador. Sim, mas através de quem? Dos tronos. Assim é, e não precisamos nos preocupar com o amanhã de nossa evolução, pois elas estão se expandindo continuamente, criando as condições ideais para que continuemos crescendo mentalmente e evoluindo conscientemente, sem precisarmos ir para outros planetas. Mas, caso um ser evoluidíssimo opte por atuar em outro orbe planetário e evoluir em outra realidade extra-humana, até isso elas estão aptas a nos facultar, pois são as divindades naturais do Criador, são os sagrados orixás regentes da natureza. Bom, próximo vídeo, que eu vou dar um tempinho que eu vou fazer depois do vídeo do Evangelho e que eu estou em falta, né, da Família da Luz. Mas o próximo vídeo desta série é o Mistério das Energias Básicas. Estou quase terminando, falta pouquinho. Falta pouquinho. Então, conforme os tronos vão evoluindo, eles vão ficando assentados. O nosso Sol, o trono maior, os tronos menores, cada um tem a sua hierarquia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem outra hierarquia. 7, 7, 7, 7, 7. Esses, cada um deles também terá um subnível hierárquico, etc. Tudo se multiplica, né? Tudo. Então, quem tem pavor, quem debocha, quem faz pouco da Umbanda verdadeira, saibam que a Umbanda é luz. Muitos médios trabalham na Umbanda e não tem, assim, vamos dizer, estudo, né? Porque a Umbanda verdadeira, ela é luz. E muita gente confunde a Umbanda com o Candomblé. O Candomblé é diferente. Tem algumas coisas parecidas. Agora, o problema do Candomblé é que existe o Candomblé verdadeiro, que eu não sabia, que agora sei, e tem o Candomblé das sombras, Candomblé
que fazem mal, vamos dizer, às pessoas. O que a pessoa chama aí macumba e tal. Mas muitos despachos lá na encruzilhada não são para o mal, não. Tem uns que é para o mal e tem outros que é para o bem, tem outros que é para agradecimento. Só que agora as coisas estão tão caras que o pessoal não está fazendo mais, né? Então, eu tinha uma certa implicância, né? Pelo candomblé, porque eu não sabia que existia o verdadeiro, quer dizer. Mas como as forças do mal, as trevas, se aproveitam, né? Então elas torceram tudo, torceram a coisa. E aí as pessoas ficam com muito preconceito. Tem que ver o que é que está acontecendo lá naquele terreiro, o que é que acontece lá. Aí, para a pessoa tirar suas conclusões. Quando eu acompanhei, que eu não sabia, eu escutava falar em macumba, em consulta, mas não tinha assim muita ideia. Mas no dia que eu fui acompanhar uma ex-amiga que me pediu que ela queria se consultar, e era lá no Morro do Andaraí. O negócio era logo no início do morro, mas a coisa era tão ruim para ir para o barraco onde o homem lá, que ela ia consultar, né, o médico. Eu fiquei até com medo e ela me ajudando a subir e depois para descer, porque o negócio era ruim aberto. Você tinha uma pedra lá, era ruim de subir, não sei. E ali, eu era uma pessoa mais sensível, que aquilo ali, infelizmente, eu fui num lugar que não era do bem. E a mocinha atendente lá, né, que não sei se era filha lá do que morava lá, sei lá o que ela era, ainda estava querendo que eu fosse me consultar com ele. Eu fui lá para acompanhar a moça, só. Ela me pediu porque não queria ir sozinha lá. Naquela época não tinha tiroteio no morro, né? Porque senão eu não teria ido, né? Eu fui com um pouco de receio. Eu sinceramente, fui assim. Quando eu cheguei lá, gente, eu senti um peso tão grande em cima de mim. Mas um peso tão grande, meu Deus, que é isso? Que eu cheguei a olhar para o teto. Eu digo, o que é isso? Ver que energia pesada. Ela simplesmente foi lá para pedir o homem lá. Ele tinha dentro do quarto dele tinha assim uma cabinezinha, né? Em que ele vestia lá a roupa. E a roupa que ele vestiu era do diabo. Que eu botei meu pescoço assim para dar uma olhada e vi parte da roupa dele, do coisa, e vi que era o diabo. Eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Meu Deus. E eu escutei ele falar, olha, a gente pode fazer isso, mas vai retornar. E ela dizia que mesmo assim queria, e depois retornou, que ela surtou, foi lá, tiveram que internar ela num lugar lá psiquiátrico, isso aí foi o retorno. Sabe o que ela foi pedir, né? Tirar o namorado dela, o homem que ela queria ficar com ele, e ele era casado. Quer dizer, ela pediu para destruir uma família. Em vez de procurar não mais se encontrar com essa pessoa, né, largar uma ou outra, então estou meio sobrando. Então, e ela foi fazer um negócio desse, para ver que energia, hein? Isso é a sensibilidade de um médium, porque eu era muito mais sensível naquela época do que agora. Eu quase não. Eu posso às vezes não me sentir bem, mas não tenho essa sensibilidade que eu tinha. É impressionante. Eu era tão sensível quando era criança que quando estava essa chuvinha gostosa, essa chuvinha miúda, e quando eu saía, eu gostava até de sair e não abrir o guarda-chuva. E a minha tia, abre esse guarda-chuva, abre esse guarda-chuva. E eu demorando para abrir, que eu queria. Parecia que eu era a chuva.
eu senti uma sensação impressionante que era como eu era a chuva. É interessante, né? Eu lembro disso. Agora eu posso estar debaixo da chuva e tal, que eu não sinto nada. Até gosto, mas não tenho mais, não sinto mais aquela sensação. Às vezes as pessoas sentem saudade das coisas. Eu acho que a gente sente saudade, às vezes não é do lugar, ou não é daquela pessoa, é da sensação, daquela coisa que você sentiu. Você gostou de sentir aquilo e gostaria de sentir novamente. E então você fica com saudade. É como aquela felicidade que eu senti da meditação no sol que eu nunca mais senti. E por isso eu sei que aqui não existe felicidade, embora você diga para a pessoa, ah, hoje estou tão feliz, ah, hoje estou tão não sei o quê. Não existe, não. Não existe. E a sensação que eu creio ser do amor, né? Que eu senti a energia de duas pessoas. Então acho que ninguém tem amor, porque eu só senti daquelas duas pessoas. E olha que já nessa época eu já não estava muito sensível não, mas quer dizer, é uma coisa que você sente a sensação e não consegue, não tem palavras para explicar. Como é que eu vou explicar isso? Como é que é essa sensação? Alguém pode perguntar, não dá para explicar. É como os seres que vêm lá de outras dimensões falam dessa felicidade que tem lá, desse amor tão intenso que tem, né? Que existe lá. Pegando o pendrive, porque eu tenho que passar esse vídeo para o pendrive para ver se o som ficou bom, porque esse computador não dá para ouvir nada, né? Para passar para outro computador. Porque ainda não foi encomendado um negócio aqui para ver se eu gravo mais alto aqui, mas ainda não chegou, né? Ainda não trouxeram. Então, por isso que eu tô pegando já para adiantar. Então, essa sensação que se sente, como eu, quando meditava todos os dias, que eu acordava às 4 da manhã para estar às 6 da manhã, lá no Brahma Kumaris, e eu meditava, eu não tomava nenhuma bebida, eu não comia carne de espécie nenhuma, nem peixe, nem frango, nem nada. Gente, eu parecia que flutuava no passeio. Eu tinha 30 e poucos anos, ou quase 40 anos. Eu parecia Um dia até fiquei com tanto medo disso, que quando o vento veio, parecia que eu ia levantar, que eu resolvi até de vez em quando comer um pouco de carne, que é para não voar. Mas nunca mais senti essa sensação. Fui adquirindo energias muito densas devido à sobrevivência, né? Devido a problemas que vieram surgindo um atrás do outro, e aí você esquece, né? Você não tem educação espiritual e esquece as coisas, né? Mas eu acho que eu era melhor antes do que sou agora. Mas, apesar de não ser a mesma que eu era antes, que eu acho que eu era melhor, não sei, eu acho que eu era melhor, ou pelo menos era mais sensível, mas pelo menos passo adiante, né, as coisas que eu venho aprendendo aqui. Venho aprendendo aqui com o decorrer do tempo. Então, vou ficar por aqui, por hoje. E hoje é dia que mesmo, é dia 22, me parece, né? 22, 23, acho que é 22. Sexta-feira, mês de março, ano de 2024, chovendo, mas chovendo, dá umas paradas, quer dizer, chovendo o dia todo, desde ontem à noite, chovendo o dia todo, mas dá uma paradinha, daqui a pouco vem, chove, dá uma paradinha, pequenininha, fica chuviscando, daqui a pouco começa de novo. Então,
Não está acontecendo nada aqui onde eu moro. Nem sei se a rua, acho que a rua nem vai encher hoje. Só se ela ficasse, não desse essas paradinhas, a rua já teria enchido até os pneus do carro e sei lá, até mais. Mas o Criador tá velando, né? Aqui, tá deixando que isso não aconteça. Gente, porque também tem lugares que tem karma, sabia? Tem lugares aí que já deu para perceber. Tem lugares que é 1, 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar, né? Dá para perceber que isso aí deve ser karma mesmo, porque é meio estranho. Uma vez, de uma analisação aí do médium, ele disse: cada um está no lugar onde deve estar. E eu me lembro que os pleiadianos disseram ao Biatão Padian também: cada um está no lugar que deve estar. Então, não reclamem. Não reclamem. Continue lutando na vida. A vida é para ser vivida e se conformar com o tipo de vida que a gente tem. Que eu passei períodos e períodos não me conformando, errei. O que aconteceu com isso? Adquiri larvas astrais, vírus astrais, bactérias astrais, obsessores. É isso que acontece com a gente. Então, tudo de bom para vocês. Pensem. É o último ciclo da Terra. Outra coisa. Lá no canal do Pedro, disseram já mais de uma vez: não vai ter destruição nenhuma, que a Terra vai acontecer isso e aquilo. Está acontecendo essas coisas, mas não aquilo que costumam colocar aí na internet. Tem gente, eu já disse para as pessoas: não se incomode com isso, o eclipse tal vai acabar com a Terra, o não sei o que vai acabar com a Terra, e vai acontecer isso e vai acabar com a Terra. Não vai acabar droga nenhuma. E ainda disseram mais: se nessas guerras quiserem lançar a bomba atômica, a bomba nuclear, sei lá, bomba nuclear agora é outro tipo de bomba, eles vão desativar a bomba, como fazem quando foguetes que mandam lá para a Lua, não chegou, explodiu. Vocês sabem quem fazem isso? Os extraterrestres do bem da luz. Porque sabe que os humanos aqui que estão trabalhando com isso são destruidores. Então eles não podem ir além do que eles sabem, além do que eles querem ir, vamos dizer assim. Então, quando um determinado povo lança um negócio e furou, caiu, explodiu, é a mão dos extraterrestres. Muita gente não vai acreditar, mas é. Então, senhores, tudo de bom. Agora eu vou terminar mesmo. Tá na hora. Deixa eu ver a setinha aqui. Tchau, tchau. Tudo de bom.